como o pastor Romano explicou, o pastor Patrick não pôde estar presente, mas nos próximos ele estará com você. A jovem disse que a gente parece um pouquinho. Eu falei, não, eu sou mais alto do que o pastor Patrick, tá? E eu não sei se você está, mas a alegria de um baixinho é encontrar alguém mais baixo do que ele. Então eu falo que eu sou mais baixo, alto do que o pastor Patrick. Mas é um grande amigo. Eu estou no ministério graças ao pastor Patrick, então amigo de longa data também. Já nos conhecemos aí há mais de 10 anos e é um prazer poder estar com vocês. Mas eu quero mais me delongar, eu quero abrir a palavra de Deus. Pronto? Tudo ok lá? Eu quero hoje falar sobre um tema muito importante. Se você soubesse de um julgamento, ou de que você seria julgado, o que se passa na sua mente quando você ouve a palavra juízo? Fala para mim, o que passa na sua mente? O que vem? Medo, preocupação? E aí, quando você ouve juízo, julgamento, o que será que passa em nossos corações? Talvez a apreensão, para alguns medos, para alguns até tranquilos, porque alguém não deve ter. Não deve. Então, se eu não estou devendo nada a ninguém, então tranquilo, não tem com que me preocupar. Mas algumas pessoas falam o seguinte: só Deus pode me julgar. Deixa eu perguntar, será que isso não fica nos deixa mais preocupados? Se só Deus pode nos julgar, Ele que conhece cada célula do nosso corpo, conhece cada detalhe, conhece cada fio, sabe a quantidade de cada fio de cabelo que você tem. Se só Ele pode nos julgar, acho que é aí que, pela lógica, teríamos mais medo se fôssemos olhar. Mas dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Comece da introdução para o tema que nós vamos estar falando hoje, justamente para que possamos compreender um pouquinho melhor o que a Bíblia fala sobre esse tema tão importante. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Você tem aqui, e para nós entendermos esse texto, a gente vai mergulhar um pouquinho nas profecias bíblicas. O que é uma profecia? Algo que está relacionado ao futuro, algo que está relacionado com os acontecimentos futuros. E para que eu possa entender sobre o tema do juízo, eu preciso mergulhar numa profecia bíblica. E nós vamos falar sobre essa profecia hoje. Mas sei que já oramos, mas quero fazer mais uma breve oração bem rapidinho, possível? Você me permite? Senhor Jesus, a sua palavra vai ser aberta. Pedimos agora neste momento a tua compreensão, a tua iluminação do céu, para que possamos discernir o que é certo e o que é errado. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, Apocalipse 6, 14, versículo 6 e 7, começa agora trazendo uma profecia. Que profecia é essa? E qual é a mensagem agora? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tem o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Então você já tem um ponto. Não é qualquer evangelho. E aqui ele faz questão de explicar o evangelho eterno. Então, se ele faz questão de definir, é porque existe um outro evangelho, sim ou não? Porque senão ele falaria, vi um anjo voando pregando um evangelho. Então, até aí, mas agora não, ele define, vi um anjo pregando o evangelho eterno. Então, isso, quando a gente traz uma definição, é porque existem outros. E a gente precisa tomar cuidado justamente com os outros evangelhos. Tem o evangelho eterno. Quer perguntar alguma coisa? Tá ok, tranquilo. Olha só, e o texto continua, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória, pois é chegada a hora do seu juízo,
e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de quê? Das águas. Então o livro do Apocalipse nós encontramos o anúncio de um julgamento. Vai ter um juízo. Não sei, quantos aqui já participaram de algum julgamento? Já participaram de algum tribunal? Já houve alguém aqui? Meu irmão aqui levantou a mão. Então o juízo, ele tem fases. Ou a pessoa chega, ela é condenada. É assim que acontece? Não. O juízo divino, ele também tem 3 fases. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas 3 fases lá na frente. Mas já grava isso daí. Porque o juízo divino, ele tem 3 fases. E agora, para a gente poder compreender esse juízo, a gente vai precisar mergulhar um pouquinho ainda mais na história. E entender o contexto profético que esse juízo é inserido. Por quê? Porque há um outro texto da Bíblia, que está em Daniel 8,14, que nós daqui a pouquinho vamos ler, que vai falar sobre esse juízo. Mas a gente, para entender esse juízo, a gente precisa usar o método de interpretação bíblica histórica gramatical, principalmente no contexto profético. As profecias, ou seja, há 2 livros principais que se tratam de profecia: Daniel e Apocalipse. Nós vamos ler hoje um pouquinho dos 2. Para que eu entenda esse livro, existem várias pessoas que pensam e entendem de diversas formas. Existe a teologia que chama de preterismo. O que é o preterismo? Que tudo que foi estudado está onde? No passado, vem da palavra pretérito. Ou seja, tudo já aconteceu. Há pessoas que acreditam também que tudo é no futuro. Tudo futurista, ou seja, nada aconteceu, é só por um tempo muito distante. Há pessoas que pensam que tentam interpretar a Bíblia de forma tudo alegórica. Tudo alegoria. Nada é real, tudo é fictício por causa de símbolos. Então nada disso vai acontecer, apenas uma história para ilustrar e para ensinar alguma lição. Mas nós entendemos o método histórico-gramatical. O que é esse método histórico-gramatical? Que as profecias vão se cumprindo no decorrer ao longo da história. E para entender essa profecia, para entender o tema do juízo, eu preciso entender que a chave começa alguns anos antes da gente, até alguns anos a mais da gente. Então, do ano de 1816 a 1844, mais de 500 movimentos religiosos começaram a surgir. Por exemplo, entre esse período, surgiu certos jovens um dia estavam numa casa e ouviram uma batida, como se fosse uma batida na madeira, uma batida na porta. E aí elas fizeram uma pergunta: se é dos vivos, bate uma vez; se é alguém dos mortos, bate 2. E elas ouviram 2 batidas. E aí surge, agora a irmã já entra em desespero aí, né, rapaz? Já dá aquele susto. Então aí surge o movimento espírita moderno, o espiritismo moderno, como conhecemos hoje e é divulgado por aí. Então você tem também, por exemplo, um outro movimento que surge nesse período, e foram diversos movimentos. Eu vou falar desse outro movimento logo daqui a pouco. Então, desses movimentos, sempre que Deus ele tem uma verdade para pregar ao seu povo, Satanás ele se levanta para fazer o quê? Tentar destruir, contrafazer, tenta fazer enganar o povo de Deus. Então, sempre que Deus se levanta para pregar uma verdade, levanta também Satanás para introduzir uma mentira, algo que possa nos enganar. E surgem diversos movimentos nessa época para poder confundir, então, agora a mentalidade das pessoas sobre a verdade que Deus tinha para esse caminho. Que verdade é essa? Essa verdade ela começa com um homem, Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele era um devoto cristão, ele pertencia à Igreja Batista. E ele, até então, houve um momento que ele caiu em descrença de Deus. Ele não ficou meio incrédulo. E ele foi para a guerra. E ele percebeu que todas as pessoas que ficavam em oração,
elas voltavam dessa guerra, tinham contato com Deus. Eu também foi para esse grupo, começou a fazer parte também desse grupo de oração, na guerra mesmo, e ele voltou para casa. E quando ele volta agora para casa, ele começa a estudar profundamente a Bíblia, e começa a mergulhar na Bíblia, começa a mergulhar nos livros, e ele chega em um livro, o livro de Daniel, e ele começa a estudar profundamente o livro de Daniel, estudando o livro de Daniel, verso por verso, e ele se depara com um texto. Ele, membro da Igreja Batista, ele se aprofunda, ele se depara com um texto. Que texto é esse? Daniel. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos lá para podermos entender o que agora Guilherme Miller leu, o que ele entendeu. Daniel 8,14. Daniel 8,14. Amém? Misericórdia. Pronto. Então, olha só, Daniel 8,14, ele se depara com esse texto o seguinte: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será o quê? Purificado. Então ele se depara com esse texto, e esse texto, ele tem uma explicação profética. Nós não vamos estudar toda essas 2.300 tardes e manhãs, mas já para explicar para você, para que você possa visualizar um pouquinho. As 2.300 tardes e manhãs, elas estão relacionadas ao período de tempo, e tarde e manhã representa um dia. Um dia na profecia bíblica representa um ano. Então até 2.300 anos, ou seja, depois de 2.300 anos, o santuário será purificado. Então nós temos um cronograma do juízo. Depois desses 2.300 anos, tem purificação. E quando a gente ouve e trata de purificação, falando da purificação, a Bíblia fala em Daniel 8,14 que o santuário será o quê? Purificado. E a gente tem que voltar lá no período de Moisés, quando o santuário é estabelecido. O santuário foi estabelecido e tinha algumas cerimônias, algumas festividades que aconteciam no santuário. E uma dessas festividades era o dia da purificação, ou o dia da expiação. Era o dia que o sumo sacerdote, ele entrava, e o santuário ele tinha 2 compartimentos internos e um compartimento externo, que era chamado de pátio. E agora o compartimento interno era dividido em 2, santo e santíssimo. No santíssimo havia ali, habitava a Shekinah, a presença de Deus. A palavra Shekinah, já ouviram essa expressão? Shekinah, presença de Deus. O santuário ele tinha alguns móveis. Na parte externa você tinha ali o altar de sacrifício, onde eram oferecidos cordeiros para a expiação do pecado, para a remissão dos pecados. Logo à frente do altar você tinha a bacia de bronze, onde era aqui onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. À sua direita você tinha agora no lugar santo, você tinha a mesa dos pães, com 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Do outro lado esquerdo, você tinha um candelabro, uma lâmpada que era usada para iluminar o santuário, não se apagava em momento nenhum. Logo no meio, dando sequência na linha reta aqui do altar de sacrifício, você tinha um altar de incenso, onde era colocado ali os incensos como um aroma suave. E a Bíblia fala que o aroma suave é levado até o Senhor. E ali também era desperdido em outros momentos o sangue do cordeiro. E você tinha depois da cortina o Santíssimo, depois do véu Santíssimo, onde tinha ali a Arca da Aliança. Se você for botar, nós não temos aqui uma foto, mas se você pudesse ver do alto, o santuário na época ele era um formato de uma cruz. E tudo apontava para Jesus. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Do mundo. Mas ele também, a Bíblia fala que ele é água da vida.
representando ali a bacia. Nós vemos ali também a mesa dos pães, e Jesus fala que ele é o pão o quê? O pão da vida. E o candelabro, Jesus fala que ele é a luz do mundo. O altar de incenso, ninguém vem ao Pai senão por ele. A arca da aliança, Deus tem desejo de fazer uma aliança através do seu filho. Ele faz uma aliança comigo e com você. Então é o formato de luz. Então agora que nós visualizamos um pouquinho o santuário, para que você entendesse, o dia da expiação, o santuário, o sumo sacerdote, ele adentrava no Santíssimo para fazer a purificação. Era sacrificado os cordeiros diariamente em prol dos pecados. E o sangue dele diariamente era recolhido e aspergido no véu do santuário. Era feito toda uma cerimônia, e uma vez por ano havia essa purificação do santuário. E após essa purificação do santuário, um dia era o dia do juízo, e as pessoas afligiam, ficavam aflitas em oração, porque não sabiam se o pecado havia sido perdoado ou não. E se o pecado não houvesse sido perdoado, aquela pessoa era destruída diante da face de Deus. Esse era o dia da expiação. Então nós temos agora o dia do juízo. Então Guilherme Miller, eu contextualizei você para que você pudesse entender. Guilherme Miller, ele se depara com esse texto. E agora que ele se depara com esse texto, ele começa então a chegar a uma conclusão. Que conclusão? O santuário é aonde? É na terra. Por quê? Porque Deus mandou que Moisés purificasse o santuário para habitar no meio do seu povo. Então ele chegou a uma conclusão de que o santuário, ou seja, a terra, seria purificada. E como seria a purificação da terra? Com a volta de quem? De Cristo Jesus. Jesus, ele viria para purificar esta terra. Então ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria. E ele determinou uma data, baseado nos cálculos aqui, é o cronograma de Daniel 8:14, apresentado depois, dando sequência em Daniel 9, 24 e 27. Esse foi o primeiro cronograma idealizado por Guilherme Miller, nos primeiros cronogramas, e onde tem início essa data, marca certa, o ano 457. Como eu disse, nós não vamos nos ater às questões de datas. Isso é um tema para um outro momento. Mas, de 457, ele estudando, ele chegou a uma conclusão: que Jesus voltaria em março de 1843. Foi a primeira conclusão que ele teve a respeito disso. Mas ele, por mais de 16 anos, ele guardou essa mensagem para ele. Até que os seus familiares começaram a falar: você tem que divulgar isso, você tem que falar isso para outras pessoas. E ele começou a orar, pedindo a Deus. Ele falou: Senhor, eu só falo sobre isso. E certo que ele foi para um lugar, subiu numa rocha e falou: Senhor, eu só falo sobre isso se alguém me convidar para falar. Alguns minutos depois, o sobrinho dele bate na porta da casa dele e fala: olha, tio, amiga, tem uma igreja batista aqui, onde as pessoas ainda estão montadas esperando porque querem ouvir o Senhor falar. Ele teve a resposta imediata de Deus, mas ele brigou com Deus ainda assim. Ele voltou para essa rocha e começou a discutir com Deus: Senhor, eu não queria tão rápido assim, esperava que seria tão rápido assim. E agora a sua família, seus irmãos falaram: você tem que saber isso, vai e fala. Ele começa a falar. Quando ele estava apresentando isso, ele apresenta essa data, algo acontece. Um homem chamado Samuel Sou, ele fala o seguinte: olha, você está errado, não é essa data, porque você está se baseando em Guilherme Miller, e começou a se basear no calendário gregoriano. Alguém que já ouviu falar no termo calendário gregoriano? Sim, algumas pessoas. Esse é o calendário basicamente que nós usamos até hoje, o calendário gregoriano. Mas ele tinha algumas questões nesse calendário. Por exemplo, surgiu antigamente, o ano não tinha todo esse ciclo que nós temos hoje, todo esse período. No passado, os meses eram contados como meses lunares, ou seja, pelas fases da lua. E agora, um mês tinha aproximadamente 90 dias. Eu fico imaginando, ou seja, eram 4 meses praticamente no ano. Eu fico imaginando
agora você trabalhar 90 dias para receber um salário. Se com 30 não está dando certo, né? Se 30 está faltando, imagina agora 90. Imagina só. E aí agora eles tinha esse calendário. Então surge um imperador. E esse imperador, chamado Júlio César, ele começa a falar: olha, eu sou um Deus. E eu sou digno de ser adorado. E eu quero agora um mês para mim. E aí ele conta. 7 é o número do quê? Você sabe? Perfeição. Perfeição. Ele conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º mês ele escolhe dar um nome para esse mês. E o mês é qual? Julho. Que vem de quem? Júlio César. Mas ele quis ir além. Ele falou: não, eu não quero só apenas um mês, eu quero agora também mais um dia. Então todos os meses tinham um período de 30 dias, agora ele acrescenta mais um. 31. E agora essa moda pegou. Porque depois dele veio o seu sucessor, Agostiniano. E aí você já consegue chegar a uma conclusão. Depois, Octaviano, ou Jânio, janeiro. Então você pode perceber que esses dias que tem, esses meses que tem 31, foram dias acrescentados por imperadores romanos, que queriam esse dia como um dia de adoração para eles. E chegou o momento que o calendário estava extremamente extenso. E não tinha apenas 365 dias, tinha mais de 370 dias, mano. Então até que chega Gregório e fala: olha, peraí, está havendo um problema. Porque a gente fala que vai chover e faz sol. A gente fala que vai nevar e vencer, porque a gente fala que só o calendário, então vamos ajustar o calendário. Ele faz agora um ajuste no calendário. Era dia 15, numa sexta-feira. Ele não mexe no ciclo semanal, mas ele mexe nas datas. Então, no dia 15 de uma sexta-feira, ele fala o seguinte: agora a gente precisa corrigir o calendário. Então, eles retrocederam 10 dias. Então, no dia que era dia 15, sem mudar o ciclo semanal, passou a ser dia 5. E aí agora o dia passa a ser 365 dias do ano. Então agora, baseado nessa data, baseado em todo esse cálculo, John Stott corrige Guilherme e fala: olha, você está errado, não é 1843, é 22 de outubro de 1844. Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. E começou a ser propagado isso. E começou a ser pregado isso, e tomou uma proporção rápida e muito grande. E as pessoas ficaram ansiosas. A purificação do santuário de Daniel 8,14, eles acreditavam ser o término dessa terra, que culminaria com a volta de Cristo Jesus. E as pessoas começaram a vender tudo o que tinham para a pregação da breve volta de Jesus. Eles começaram a vender os seus bens para investir na produção de folhetos, porque Jesus ia voltar em 22 de outubro de 1844. Havia um pastor, o pastor Carlos, que ele estava pregando e os seus 2 filhos morreram de tuberculose. E ele voltou para atender, para dar apoio. Sua esposa também contraiu tuberculose e também morreu. Uma semana antes de 22 de outubro de 1844. No velório, a sua esposa não derramou uma lágrima. E eu ser questionado sobre isso, ela falou: eu estou preocupada porque na próxima terça-feira meu marido vai ressuscitar, meu marido vai voltar à vida, meus filhos vão voltar a viver. Chega o dia 22 de outubro, o que acontece? Jesus não volta. E agora? Se você pesquisar no Google, no Wikipedia, vai aparecer que o dia 22 de outubro de 1844 foi um grande desapontamento, foi uma grande tristeza. Aquele povo se viu frustrado, aquele povo se viu decepcionado. Por quê? Porque eles estavam aguardando tanto Jesus. E há relatos que falam que eles não saíam durante o dia sem terem a certeza dos seus pecados perdoados, não voltavam na noite para suas casas, não dormiam enquanto eles não tinham a certeza de que eles estariam aptos para entrar no céu. E Jesus não vem nessa data. Grande desapontamento. Agora, o santuário celestial foi a chave que desvendou o
problema. Um homem, nós já vamos falar sobre esse homem, ele fala, olha, ele tem uma visão de Deus e ele baseado no estudo dele, olha, baseado na palavra de Deus, no livro de Êxodo 25, versículo 8, quero convidar você a ver esse texto, Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8, versículo 9 também. As pessoas, contextualizando enquanto você abre, elas ficaram tão decepcionadas, eram mais de 30 mil fiéis agora naquela época. Decepcionadas, eles colocavam os embriagados, passaram a noite clamando o Senhor, o que aconteceu? Jesus não veio. E Edson, já vamos passar aqui e falar sobre ele. E Edson, ele entendendo esse texto, ele começa a ter uma melhor compreensão de qual santuário seria purificado. Então, no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu quero te mostrar em modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O que é um modelo? E aí? É o que? Uma cópia. É uma maquete. O santuário terrestre foi uma maquete do santuário celestial, o santuário que está no céu. Então Moisés ele fez apenas uma cópia. Então aí eles começaram agora a ter uma compreensão. Hebreus 8 e 9, todos os capítulos falam que nós temos um santuário do céu, onde quem é o sacerdote? Jesus. Então agora com essa compreensão, a doutrina do santuário se torna agora a coluna dorsal para nós termos fé, para entendermos sobre o juízo. Porque sem essa compreensão não teria sentido. E hoje, talvez nem estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Então ela é a base para compreendermos tudo. Irã Edson, agora ele compreendeu corretamente todo o cálculo da profecia. Mas ele errou o quê? O evento. O cálculo estava certo. De 457 a 1844 havia um intervalo de 2.300 anos. O cálculo estava certo, mas o evento errado. Apocalipse 10, 10 e 11 é uma profecia que fala sobre o acontecimento. A Bíblia, 2000 anos antes disso acontecer, já tinha dito que exatamente dessa forma aconteceria. Apocalipse 10. Esse erro profético já estava profetizado. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 10. 10. A partir do versículo 8. Olha só para que a gente possa entender mais claramente e contextualizar você. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, o anjo dizendo-lhe que me desse do livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Vou contextualizar você aqui para que você possa ter todo o quadro geral. No livro de Daniel, nas partes finais do livro, um anjo chega para Daniel e fala: Daniel, cerra as palavras deste livro, fecha este livro, sela este livro, e será para o tempo adiante, e a ciência se multiplicará. E muitas vezes a gente interpreta mal esse texto, falando que a ciência se multiplicará, pensando que é a ciência e o conhecimento do mundo, mas não. Quando a Bíblia fala da ciência, fala do conhecimento sobre o livro de Daniel. Então, agora em 1833 aproximadamente, Guilherme Miller, ao começar a estudar esse livro, agora nós temos então em Apocalipse 10 a profecia desse livro aberto. Ou seja, o que é o livro fechado? As pessoas deixando de estudar. O livro aberto, o livrinho aberto, é agora as pessoas voltando a estudar o livro de Daniel, e da pessoa aí de Guilherme Miller, juntamente com um movimento chamado Millerita.
justamente originado do nome dele. Então agora o livro está aberto, e a profecia fala que ele precisaria comer esse livro, e na sua boca seria doce, ou seja, a pregação da volta de Jesus, ao anunciar a volta de Jesus, seria maravilhoso, mas no estômago seria amargo, ou seja, demonstrando um grande desapontamento que eles viveram. Tomei o livrinho da mão do anjo, no versículo 10, e devorei, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ainda não é o fim. Quando o livro se torna amargo, quando aquele povo passa pelo desapontamento, ainda não é o fim. Minha amiga, muito obrigado, viu? Então, pode ir. Então agora, quando a gente entende isso, começa a entender agora também o contexto do juízo. E Edson, então, ele marcava a data da entrada de Jesus no Santo dos Santos. Até 1844, Jesus estava exercendo a função no santuário de oferta pelos nossos pecados. A partir de 1844, agora Jesus passa para o Santíssimo. E ele começa então no momento do juízo. A primeira mensagem angélica é uma resposta a toda a contrafação que o inimigo estava levantando. Lembra que eu falei que um outro movimento surgiu? O movimento darwinista. Em 1842, Darwin, ele escreve um livro. Que livro é esse? Você sabe? A Origem das Espécies. Ele começa agora a propagar esse livro, mas 2000 anos antes desse livro ser propagado, Jesus já havia dado uma profecia, já havia dado uma mensagem para contrafazer isso, para desmentir o inimigo. Porque quando eu olho o Apocalipse 14, 6 e 7, fala o seguinte: e adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que estava falando? Olha, um meteoro vindo do nada, se está vindo outro meteoro vindo do nada, eles se chocam, e agora esse meteoro, dois meteoros que vieram do nada, criam partículas, e dessas partículas cria um ser vivente. Esse ser vivente depois ele sai da água ele começa a andar sobre as duas patas, até que se torna um primata, e o primata decide que vai ser um homem. Esse é o pensamento de Darwin, a evolução, a origem das espécies. Mas 2000 anos antes, o Sol acabou. 2000 anos antes, o que acontecia? Ele estava agora, Jesus já havia trazido uma mensagem que desmentiria, que iria contra, combateria a mensagem de Darwin. As mensagens angélicas, a pregação de juízo, ela está intimamente ligada e feita para desmascarar o inimigo. É muito interessante nós entendermos isso. Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Está tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos avançar um pouquinho mais. Então agora, quando nós lemos Apocalipse 14, 6 e 7, nós vimos que a mensagem é de um juízo. E nós entendemos, baseado em toda essa contextualização que passamos para você agora, que o juízo seria aqui na terra? Não. Seria onde? No céu. No céu estaria acontecendo o momento do juízo. E lembra que eu falei? O juízo ele é dividido em 3 fases. No juízo, aqui como nós temos, aqui na terra, também é dividido assim. A primeira fase é a fase de investigação, onde eles começam a coletar o quê? As provas. Começam a coletar as provas. Não sei se tem algum advogado aqui que de repente pode até explicar melhor que eu, mas se coleta as provas, e depois que se coloca as provas, e com todas as provas, agora você tem o quê? A comprovação. Você comprova. Então agora você vai diante do tribunal e você apresenta o quê?
você coleta, o investigador, a perícia coleta todas as provas, e agora depois disso você apresenta o que? As provas diante do tribunal. Apresentando as provas diante do tribunal, depois que você apresenta, vem o que? A fase o quê? De execução. A fase onde você tem agora, então, a sentença. O santuário divino, o juízo divino, ele é dividido também em 3 fases. Rapidinho, gente, só um parênteses aqui. Eu estou vendo algumas pessoas bem encolhidas. Está muito frio, querem que está muito frio, querem que aumente um pouquinho mais a temperatura. Vocês conseguem aumentar um pouquinho a temperatura para a gente? Estou vendo gente se tremer, batendo perna, então estou sentindo que o pessoal está um pouquinho frio aqui, está sentindo um pouquinho de frio. Falo que frio é psicológico, viu? Não sei se frio psicológico derruba aqui também, viu? Tá vendo? Falo que frio é psicológico, não sei vocês, viu? Mas, então meu psicológico está meio abalado, viu? Porque a mão já está começando a ficar gelada aqui. Mas vamos lá. Então, 3 fases de juízo. Quando então começa e termina a primeira fase? E quem são as personalidades do juízo? Quem são os responsáveis pelo juízo? Na fase investigativa, na fase de investigação. Essa fase de investigação, ela teve início em 1844, quando Jesus passa do santo para o santíssimo, como nós falamos. Até 2030 estados de manhã, o santuário será o quê? Purificado. Inicia a fase de juízo. Primeira fase de juízo investigativo. E nós temos alguns personagens que fazem parte do juízo. O primeiro, o juiz. E quem é o juiz da fase investigativa? Salmos 50, versículo 6. Salmos 50, verso 6. Quem é o juiz da fase investigativa? Olha só. Amém? Espere um pouquinho. Alguém precisa de auxílio? Juiz, Salmos 50, versículo 6. Na fase investigativa, olha o que Deus diz. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio quê? Deus que julga. Então, nós temos a Trindade. Vocês sabem, vocês conseguem entender esse termo Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa divisão? A gente sabe que não são 3 deuses diferentes. Desculpe a comparação até grotesca, mas é uma comparação que é muito mais fácil para compreendermos a Trindade. O ovo ele é composto pelo quê? Pela casca, pela clara e pela gema. Os 3 são o quê? O ovo. A água, por exemplo, a água tem quantos estágios? Gasosa, líquida e sólida. Mas tudo é o quê? Água. Então, a palavra Deus é uma, digamos, uma instituição de 3 pessoas. Não são 3 deuses, mas os 3 são um. Mas eu sei que isso na sua mente é bem claro. Então, na primeira fase do juízo, nós temos Deus Pai. E nós temos o advogado. Quem é o advogado? Jesus. Existe até aquela música da Dona Carla, né? Meu advogado é o quê? É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Você conhece essa música? Então, o advogado é Jesus. Quem é o acusador? Satanás. E é muito interessante porque o acusador, a palavra hebraica para Satanás, Hassatan, significa, traduzindo ao pé da letra, o promotor do mal. Então, ele é o promotor do mal, ele é o advogado de acusação, é aquele que acusa. Então, quem são as testemunhas? Você sabe? Apocalipse 5:11 responde. Apocalipse 5:11 diz quem são as testemunhas.
Apocalipse 5:11. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e anciãos, cujo número era de milhões de milhões e de milhares de milhares, as testemunhas, os anjos. Quem é o réu? E aí? Nós, seres humanos, eu gostei do que a irmã fez. Ela levantou o dedinho aqui. É fácil a gente botar no coletivo, né? Mas sou eu sou o réu. Eu vou ser julgado. Eu estou passando pela fase de juízo, na fase o quê? Investigativa. Todos nós seremos julgados perante Deus. Agora, o profeta diz em Daniel 7:10 que sentou-se o juiz e abriram o quê? Os livros. Então, qual é a forma que nós seremos julgados na fase investigativa? Qual é a fase? Através do quê? Dos livros. Que livros são esses? Os livros de registro nos céus. Existem livros nos céus, você sabia? Existem 3 principais livros que são: o primeiro, o livro da vida. Lucas capítulo 10, 20 fala, Apocalipse 20, versículo 12 fala sobre o livro da vida. Quando eu tenho meu nome escrito no livro da vida? Quando eu aceito Jesus como o quê? O meu salvador pessoal e eu entrego minha vida a Ele. Automaticamente o meu nome está escrito aonde? No livro da vida. O segundo livro, um memorial. Malaquias 3,16 fala sobre o livro das memórias, o livro dos atos. E por último, um relatório de pecados. Eclesiastes 12:14 fala: aquele que confessa o seu pecado faz o quê? Alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões jamais o quê? Prosperará. Então, o relatório de pecados. O que é o relatório de pecados? São todos os pecados que você não confessou e que você não pediu perdão a Deus. E nós seremos julgados por esses livros. O livro memorial está escrito tudo que você faz. Todos os seus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Mas no relatório de pecado está os pecados que eu não confessei. E Eclesiastes ele fala uma outra coisa: o que confessa as suas transgressões e o que? Deixa. Ou seja, o relatório dos pecados é aqueles que estão apegados ainda ao quê? Aos seus pecados, que não abandonaram os seus pecados. São através desses 3 livros que seremos julgados. Quando termina a primeira fase do julgamento? Então, agora que nós entendemos isso, quando termina a primeira fase do julgamento? E aí? Apocalipse 22, versículo 11 diz: Apocalipse 22, 11: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós chamamos isso de fechamento da porta do quê? Da graça. Não é da dona Graça que talvez você conheça não, viu gente? É a graça divina, o que Deus tem para cada um de nós. A graça divina ainda está disposta para aceitarmos a salvação. Mas chegará um momento que o fechamento da porta da graça vai acontecer. Ou seja, não vai haver mais oportunidade de salvação. Quem está salvo, está salvo, e quem está perdido, está perdido. Nós vamos falar, muitas pessoas que pensam, nós vamos falar isso um pouquinho à frente, daqui a pouquinho. Quando eu for, tem pessoas que pensaram, quando Jesus voltar, vai se passar 1000 anos, depois desses 1000 anos, as pessoas que não aceitaram Jesus vão ter uma outra oportunidade. Nós vamos ver que não é bem assim. Então, quando é o fechamento da graça, na porta da graça? Quando acontece isso? Primeiro, na volta de quem? Jesus. Quando Jesus voltar, fechou a porta da graça. Não tem mais salvação. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Segundo, na morte. A Bíblia, no livro de Eclesiastes e em outros, fala que quando eu morro, eu não sei de nada do que se passa debaixo dos céus e nem do que? Da terra. Não tem
tenho conhecimento nenhum que está debaixo do sol. Então, quando eu morro, a Bíblia fala que o meu corpo vai para o pó da terra, o meu fôlego de vida volta para Deus. Então, eu não tenho conhecimento de nada. Então, quando eu morro, eu tenho oportunidade de aceitar Jesus depois de estar morto? Sim ou não? Não. O tempo para aceitar Jesus é quando? Agora. O tempo de aceitar a graça de Jesus é hoje. Então, a morte, quando a pessoa morre, acabou. Ali o destino dela está selado. Primeiro, eu sei quando Jesus vai voltar? Sim ou não? Não. Eu sei a hora da minha morte? Não, e nem quero saber. Tenho certeza que ninguém quer saber aqui da hora da sua morte, né? Todo mundo foge da morte. Eu tinha um avô que vivia falando, eu quero morrer. E aí teve um dia que eu virei para ele e falei o seguinte, já que você quer morrer, ele fala, já que você quer morrer, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um remédio para você morrer. Não, Deus me livre. Pois é, vivia pedindo, mas quando chegava lá, eu falava, não, de jeito nenhum. Não queremos morrer. Até porque nós não fomos feitos para morrer. Dentro de nós, Deus colocou o desejo da eternidade, de viver para sempre. Isso é proposital. Terceira forma do fechamento da porta da graça. Quando nós pecamos contra o quê? O Espírito Santo. Nós falamos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas por que o pecado do Espírito Santo fecha a porta da graça? Quando o homem pecou contra o Pai enviou quem? O Filho. Quando o homem peca contra o Filho, ele envia quem? O Espírito Santo. E agora? Se eu peco contra o Espírito Santo, exatamente, minha amiga, não tem ninguém. Ele é o nosso último apelo, ele é a última voz para nos tomarmos a decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus. Ele é aquele que incomoda. Então, quando eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo, quando eu deixo de ouvir Ele me convidando a se entregar, eu estou rejeitando o último apelo de Deus. Então, a porta da graça se fecha para mim. E isso, acredite se quiser, pode acontecer ainda enquanto estamos vivos. Ainda podemos. Se nós resistirmos e formos rejeitando os convites de Deus, nós fechamos a porta da graça, nós deixamos de ouvir o Espírito Santo. Então, esses são os momentos que a porta da graça pode ser fechada. Até aqui, tranquilo? Podemos seguir então? Rapidinho, temos mais alguns poucos minutos. Após o fechamento da porta da graça, Jesus volta em poder e majestade. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Nós não vamos ler todo esse texto agora, mas eu convido você a ler esse texto em casa. É um texto muito explicativo que fala o que vai acontecer com o povo de Deus, o que vai acontecer com os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivos, aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, serão transformados, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão do pó, e todos juntos subiremos com Jesus para encontrar com Ele nos ares. É o que está no livro de 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Então, os vivos salvos, eles vão subir com Cristo Jesus. Eles vão ressuscitar os que já morreram, e os que estiverem vivos serão transformados. O livro de Coríntios fala isso, num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. O corpo corruptível, o corpo cheio de marcas, no meu caso, que eu falo que eu tenho a altura de 12 anos, mas coluna de 80, o corpo vai ser transformado. Aquela dorzinha na coluna, aquele croque quando você levanta, eu sei bem como é isso, vai parar, nós seremos transformados. O corpo mortal será revestido de quê? Imortalidade. E aí seremos todos arrebatados para o céu, para o encontro com Cristo Jesus. Mas agora, o que vai acontecer? Amigo, travou aqui. O que vai acontecer com quem não aceitou Jesus? O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele fala o que acontece com quem não aceitou Jesus. Olha só, 2 Tessalonicenses, aqueles que estiverem vivos
Olha só. 2 Tessalonicenses 2,8: então será revelado de fato o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Então, os salvos vão estar com Cristo Jesus, e aqueles que não aceitaram Jesus, que estiverem vivos por ocasião da volta dele, vai acontecer o quê? Serão destruídos pela manifestação da vida de Jesus. A glória de Cristo fulminará, destruirá aqueles que estiverem vivos, e os que estão mortos não ressuscitarão neste momento. Não vão ressuscitar neste momento. Então, vamos lá. Salvos, mortos em Cristo Jesus, ressuscitam e vão para onde? Para o céu, juntamente com aqueles que estiverem salvos e vivos por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que não entregaram sua vida a Jesus, aqueles que estavam perdidos, que estiverem vivos, vão ser destruídos pela manifestação da vida de Jesus, e aqueles que estiverem mortos permanecerão mortos. Então, Apocalipse 21:2 diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Algumas pessoas pensam que essa corrente é uma corrente literal. Vai descer o anjo, vai botar uma corrente pesada, Satanás, pronto, ó, você está preso aqui. Essa corrente é uma corrente circunstancial. Se você ler os versos seguintes, fala que ele foi preso para que não mais enganasse quem? As nações. E depois importa que ele seja sobre um pouco de tempo. Por que ele não vai enganar as nações? Porque não vai ter ninguém para ser o quê? Enganado. Todos estavam mortos. Então, durante 1000 anos, Satanás e seus anjos vão contemplar as consequências do que eles causaram, do que eles fizeram. Ele estará preso porque não terá ninguém para o quê? Tentar. Então, Satanás preso, ninguém tentar, porque todos estão mortos. Satanás será preso 1000 anos nesta terra solitária. Os salvos foram para o céu, e os ímpios que estavam vivos morrerão com a vinda da Cristo em glória e majestade, como nós falamos isso. Então, portanto, não haverá quem o quê? Tentar. Já falamos isso. E agora, aqui tem um texto justamente: pisareis no reverso, porque estava de cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo de Jeremias diz: os que o Senhor entregar a morte naquele dia se estenderão de uma extremidade à outra. Ou seja, todos os ímpios estarão mortos, não haverá quem os enterre. A Bíblia fala isso. Agora, a fase confirmativa do juízo. Juízo investigativo, confirmativo. Estamos terminando. Então, qual é a fase justificativa? Quem é o juiz? O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, fala que os justos hão de julgar. Então, a fase investigativa e confirmativa muda o juiz. Investigativa, quem é o juiz? Deus. A fase confirmativa, quem é o juiz? Os salvos. Mas eles vão julgar para dar sentença? Para dizer, você está salvo, você está perdido? Quem é que pode dizer que está salvo ou perdido? Só Deus. Mas por que eles vão julgar? Vai ter advogado nesse momento? Não. Não terá mais advogado. Acusador? Também não. Testemunhas? Permanecem sendo os anjos. E agora, quem são os réus? Não, você vai estar no céu, né? Você vai estar no céu em nome de Jesus. Amém? Os réus serão todos os que estão o quê? Perdidos. Todos que estão mortos, que não aceitaram Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 2 diz isso. Olha só o que o texto diz: ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, juiz, nós julgaremos quem? Quem são os réus? Todos os perdidos. Julgaremos para dar sentença? Sim ou não? Não. Mas para entender
usar esse exemplo da pessoa que você vai lá, você chega no céu e você está vendo aqui, você está vendo o pastor Guilherme, não, Jesus estaria junto com você lá no céu, viu? Mas vou dar um exemplo. Você chegou aqui no pastor Guilherme, naquele dia esteve trazendo o tema do juízo. Ah, poxa, tá vendo? Aí vai passar, você vai entender por que o pastor Guilherme não vai ter. Não vai lá, Jesus é só um exemplo, viu? Por que o pastor Guilherme não vai estar? Ah, porque o pastor Guilherme saía dali, ele saía dali. Ele ia vender droga. É só um exemplo, viu, gente? Estou deixando bem claro, hein? Por favor, viu? Então, oi? Ó, tá gravando, você, ó, os irmãos que estão aí em casa, nos acompanhando. É só um exemplo, viu, meus amigos? Eu vou estar no céu junto com vocês. Então, aquelas pessoas, você vai entender por que aquelas pessoas estão perdidas. Aquela pessoa que de repente você conhecia, que era tão boa, era tão maravilhosa, se perdeu, porque você vai entender. E a gente chega então. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações, a fim de reuni-los para a peleja. E o número deles é como a areia do mar. O que vai acontecer? Após 1000 anos, todos os ímpios ressuscitarão. E Satanás sairá a enganar essas nações novamente. Eu os ressuscitei com o meu poder. E ele reunirá todos para a peleja. Olha, dentro daquela cidade, outro evento marcará o fim dos 1000 anos. Mas isso nós vamos ver em outro momento. A cidade santa, a nova terra, a nova Jerusalém vai descer do céu. Apocalipse, se você vai entender, você entende isso. Apocalipse 21 e 22 fala sobre isso. A cidade santa, a nova terra, a nova Jerusalém vai descer do céu, ataviada como noiva para o seu marido. E agora a terra será o centro do universo, mas enquanto essas terras, a cidade santa desce, pousa sobre a terra. E agora Satanás fala: olha, está vendo aquela cidade lá dentro de árvore da vida? Precisamos invadir essa cidade para que possamos viver eternamente. A Bíblia fala que será como a areia do mar, e ele sairá para enganar a Gog e Magog. Olha só, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Entretanto, desceu, porém, fogo do céu, e o que? Os consumiu. Última fase do juízo. Juízo executivo. Quando Jesus vir agora descer com a cidade santa para esta terra, e os ímpios tentarem invadir a nova Jerusalém, esse fogo do céu e os consome. A gente vai ver isso em outro momento. Não é um fogo que vai aqui, as pessoas vão ficar queimando eternamente. Mas a Bíblia fala que desce fogo do céu e os consome. Fase executiva. Quem é? Os líderes. Agora o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele virá para dar a sentença. Advogado não vai haver mais. Muito acusador, Satanás, será de uma vez por todas destruído. Testemunho os anjos, os réus, todos aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Em Apocalipse capítulo 21 fala o seguinte: e enxugará dos olhos toda lágrima, no versículo 4. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas, em Apocalipse 21, os salvos já estão no céu. Eles já estão salvos. O que Deus então fala? Que se enxugará dos olhos toda lágrima. A última lágrima. Que lágrima é essa, pastor? É a lágrima daqueles que estão salvos, vendo talvez pessoas que eles amam, que gostaria que estivessem no céu, que tiveram oportunidade de estar no céu, e ainda assim recusaram. A última lágrima será enxugada. Momento onde Cristo ele vai por fim, de uma vez por todas, a morte, a dor, a tristeza, a maldade, o pecado. Viveremos eternamente para a honra e glória do nosso Deus.
viveremos eternamente felizes. Não vai haver mais tristeza. A Bíblia fala que eis que tudo se fez novo. Eu quero estar no céu. Eu quero fazer parte dos salvos que sobem com Cristo Jesus. Quer você fazer parte também? Quer você estar entre os salvos? Mas para que eu esteja dentre os salvos, eu preciso tomar a decisão hoje de aceitar Jesus como Salvador. Não é amanhã. Eu não sei o dia da volta de Jesus. Muitos tentam marcar datas e falham. Eu não sei o dia da volta de Jesus. Eu não sei o dia da minha morte. Eu posso estar aqui hoje e amanhã não estar. Então, o momento de aceitarmos Jesus é agora. O momento de entregarmos a nossa vida a Jesus é hoje. E se você tem esse desejo, eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor Jesus, estamos vivendo na primeira fase de juízo investigativo. Mas queremos, Senhor, ser aprovados para estarmos juntos contigo no céu. Não queremos, Senhor, estar junto com aqueles que são destruídos, consumidos pelo fogo. Então eu te peço, Senhor, nos fortaleça, dê poder, ajude cada pessoa aqui presente a tomar a decisão de se entregar a Ti por completo, a de permitir que o Senhor faça morada em seu coração, para que possamos estar para sempre juntos com o Senhor. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Muito bem, se acerta um minutinho só. Quantos entenderam o que foi passado hoje? Cadê as mãos? Entenderam? Legal. Ele pode voltar? Aprovado? Porque eu acabei de mandar mensagem para o chefe deles dizendo que ele jogou duro. Então eu tenho o apoio de vocês, não tem? Está tudo tranquilo, pastor? Muito obrigado, viu? Foi uma bênção. As portas estão abertas. O pastor Patrício volta semana que vem. Mas se ele tiver algum compromisso, sabe que já está fechado com a gente aqui, né? Muito bem. Então agora eu vou pedir você que você desça, porque aquele coffee break especial está te esperando lá embaixo. Gostaram da palavra? Difícil? Viu? Nós já estamos alcançando um nível diferente, não é mais lanchinho. Agora é coffee break. Não sei nem o que significa, mas eu acho que a palavra é uma menina, né? Parece que eu sou chique. Queridos, muito obrigado, por favor. Possam já se dirigir até a irmã Elisângela, conduza então os nossos amigos e amigas, que o lanchinho, o coffee break está esperando você lá embaixo, viu? Próxima semana, mesmo horário, tá? Estaremos aqui para escutar com vocês.